E aí, João? E aí? Fala, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCCast, muito conhecimento, relacionamento e propósito na mesa. Estamos aí mais uma vez. Bem-vindo, galera. O João tá meio Bem-vinda. meio gripadinho. Eu estou um pouquinho fanho aí, mas faz parte, né? Faz parte. A gente Temos tem 3 que- gravações hoje, João. Temos que seguir firme mesmo com essa mudança de clima. No sábado dá 30 graus, no domingo dá menos Santa 8. Catarina, né? Faz parte do negócio. Santa Catarina e o Vale, É. diferenciado. Galera, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Já faz tudo que precisa aí. Com certeza o episódio mais proveitoso aí para vocês hoje. Com certeza vai valer a pena. No empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente tá com... Hoje eu vou falar sobre um tema bacana aí, Felipe. Desenvolvimento humano, Exato. né? Processos, pessoas, enfim, desenvolvimento empresarial, tudo mais, né? Liderança, tudo, né? Vamos falar sobre o principal, que é o CPF, né, João? Exatamente. Isso aí. Bom, apresenta, né? Já que... Vamos apresentar então o Jonas, cara. O Jonas é uma grande amiga, a gente já se conhece há muito tempo. Parceiro aí de confraria, de treinamentos, né? E, Seja bem-vindo, então, E né? o Jonas, Jonas Jensen, né? Jensen, isso Da mesmo. Eleven. Um cara que realmente entende de pessoas. Já tive algumas conversas aí e evolui muito. E então, se apresenta aí, Jonas. Vamos lá. Seja Fala bem-vindo, um cara. pouquinho, seja Obrigado por bem-vindo. aceitar conversar com a Cara, gente. gente, obrigado primeiramente pelo convite, estar aqui. É uma honra participar do Empreenda SC. Legal, cara. Espero poder contribuir com vocês, espero poder contribuir com a turma aí do que eu vim vivendo da minha jornada até nesse momento, né? Então, meu nome é Jonas, trabalho desenvolvendo pessoas, né? Estávamos falando antes, não tem CNPJ forte com CPF fraco, né? Então, eu gosto muito de olhar para essa parte do CPF, entender qual que é a dor, né? Entender qual que, às vezes, é o gargalo aí que a pessoa tem e que não está conseguindo chegar no seu próximo nível, né? Dificuldade, Então, hoje meu papel, seja com mentoria, seja na minha empresa, é melhorar o CPF das pessoas. Cara, isso faz toda a diferença, né, João? Com certeza, até a gente que tá aqui entrevistando, né, já aí são mais ou menos 250 episódios, né, contando do podcast, a gente percebe que a relevância e a importância, né, da pessoa ter um autoconhecimento. A gente mesmo, né, Felipe, aqui nessa mesa, quanto que a gente aprendeu, né, e se desenvolveu, principalmente naqueles pontos cegos, né, que a gente muitas vezes não enxerga e que a gente teve a capacidade, por exemplo, aqui durante as gravações, de ir percebendo absorvendo, percebendo nas pessoas, aprendendo com as pessoas as suas dificuldades e encontrando isso na gente também, né? E aí vai quebrando esses pontos cegos. Eu acho que isso também é bastante relevante para ter alguém do lado falando, né, Jonas? Com certeza. É interessante você falar desse lance do ponto cego, né? Porque às vezes, para nós, é tão difícil olhar e entender, pô, qual que é o ponto Onde eu tô errando? Onde que eu tô errando? Onde que eu não enxerguei ainda qual que é o insight aqui que eu preciso. E às vezes vem outra pessoa, você é empresário, troca uma ideia com a pessoa, não, cara, é aqui, aqui, aqui. Então, às vezes, a outra pessoa consegue ver isso de uma forma muito mais clara. Mas de alguma forma... Deixa eu só colocar, cara, pro cara chegar nesse nível de entender, cara, onde eu tô errando, ele tem que ter muita humildade, cara, para receber, porque eu acho que aí tá a maior dificuldade dos empresários. Eles acham que sabem, acham que as pessoas têm que se adaptar ao jeito deles, e aí quando eles chegam nesse ponto, eles têm que ter humildade de entender que precisa melhorar, né? Tem que ter uma pancada, né, cara? Tem que abrir para receber a pancada, né? Exatamente. Bom, pode falar. Por favor, Não, por favor, primeiro. Desse lance do ponto cego, né? Cara, eu me questionei muito já por causa de qual que era o meu ponto cego. Antes mesmo de ir para a jornada do desenvolvimento humano, do empreendedorismo, eu fui por 16 anos CLT. E por algumas vezes eu tive umas lideranças que eu acreditava que não eram lideranças tão boas. E foi dali que eu queria crescer, eu queria me desenvolver dentro das empresas que eu trabalhava. E eu pensei, eu vou me preparar, porque eu não quero ser um líder que tem tal atitude. Eu não sabia muito bem a atitude certa a ser, mas eu estava me incomodando com uma atitude que o líder tinha comigo. Sim. Eu pensei, eu vou começar a estudar esse negócio. E nessa jornada, né, fui picado aí pelo mosquitinho do desenvolvimento humano e eu entendi que eu estava no lugar errado. Então... A minha pergunta até tem um pouco a ver com isso, assim, né? Já que tu trouxe o assunto. Assim, existem vozes na nossa cabeça que
o tempo inteiro estão dizendo, você não é capaz, ou você não vai conseguir, que ficam te limitando, né? Tipo, isso é o mais rotineiro. A gente enxerga muitas. Eu mesmo, a gente que tem uma visão sobre pessoas, assim, depois de ter passado por aqui, por essa escola, e também pelo meu trabalho, os lugares que eu já frequentei, tu começa a observar pessoas com potencial que se limitam, né? Tu olha assim, pô, esse cara é bom, mas ele tem uma limitação ali, ele não enxerga isso, ele não enxerga aquilo. Vez ou outra, às vezes até por caridade, chega pra pessoa e diz, bicho, tu não tá vendo isso, tu não tá vendo aquilo. Ou quando é num negócio, tu vai lá, né, um líder vai lá e diz, bicho, tu tem que ver isso. Qual foi o pensamento limitante, vamos dizer assim, que tu teve que matar, né? Teve que eliminar para poder chegar onde chegou e ter essa virada de chave? Eu vou contextualizar aqui com um processo seletivo interno dentro de uma empresa que eu estava trabalhando. Estava entre, eu não lembro agora se eram 5, tinha alguns candidatos ali e eu não passei. E eu sabia que eu era bom, né? Quantas pessoas não sabem? Não, cara, eu sou bom, mas parece que falta alguma coisa ainda, as pessoas não enxergam aquilo. E na época a minha coordenadora chegou e falou assim, olha, Jonas, tu é muito bom, só que tu não sabe se vender. Tu precisa falar mais, tu precisa comunicar melhor. Aí veio o lance, né? Pô, comunicação, vou começar a estudar comunicação. Então, às vezes, eu sou muito bom em alguma coisa e eu não consigo expressar isso, eu não consigo trazer isso para as pessoas, ajudar as pessoas em relação a isso. Então, cada vez mais começou a me incomodar esse negócio. Eu estou no lugar errado, o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo, porque eu não estou conseguindo me desenvolver como eu deveria. Até que eu cheguei na parte de desenvolvimento humano e fiz um teste de perfil comportamental. Aí eu vi que eu tava... Qual que é o teu perfil? É o DISC, né? Não, mas qual que é o teu... Ah, tá. O meu perfil é dominante, influente e estável. Então, DIS. E o meu conforme, né? Trabalhei 16 anos na área financeira. Desenvolveu. Eu acabei me adaptando, né? Na parte da conformidade. Só que, Jonas, quer dizer que uma pessoa que não é conforme, ela não dá certo na área financeira, por exemplo, com números, com muitos detalhes? Ela consegue dar certo. Só que tem um custo, né? Enquanto, às vezes, eu demoro, às vezes, uma manhã para fazer uma planilha, uma fórmula, tal, e apresentar um negócio. Às vezes, uma pessoa com o perfil correto, ela consegue fazer isso em meia hora. Ou, às vezes, eu estou aqui, não estou encontrando um erro da minha planilha, chega alguém com esse perfil de detalhe, de critério, passa aqui atrás, olha para a minha planilha e fala assim, tá errado aqui, aqui e aqui. Em tipo 5 segundos olhando para aquilo. Nossa, tu olha assim, não, eu sou um M mesmo, porque eu não consegui ver isso a manhã inteira olhando para aquilo. E não entendeu que às vezes não é habilidade natural. Exatamente. Vamos... Pode falar. Não, você quer concluir? A gente vai agradecer os patrocinadores rapidinho. Opa, pode fica ser? à vontade. Aí já voltamos para a conversa, só para a gente não passar do timing. Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora master, né? Quem acompanha já conhece. A Arte Pro trabalha com todo que é tipo de material impresso para comunicação da sua marca, do seu negócio, principalmente na área de PDVs agora, expositores, né? Isso aí. Então, expositores personalizados, você que é varejista, quer melhorar o seu varejo, você que é da indústria, quer ter no seu parceiro varejista um ponto de venda estratégico, melhorar a ativação do ponto de venda, entre em contato com a Arte Pro. Além disso, caixa, claro, letras caixas, adesivos, totens, luminosos, envelopamento de frota, tudo que a Arte Pro pode oferecer. Aqui na BR-470 em Blumenau, quiser visitar a Arte Pro aqui, eles estão de portas abertas para você também conhecer a empresa. Boa, João. Além da Arte Pro, a Sicredi. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então, obrigado aí, Sicredi, pela parceria. Fernando Construções, cara. O Fernando aqui de Blumenau, do Timbó, na verdade, mas constrói todo o Vale Europeu. São mais de 330 projetos entregues. Casas de alto padrão, né? A melhor forma de você ter o seu imóvel de alto padrão, a sua casa de alto padrão, é construindo ela, a forma mais barata de ter. E construção não precisa ser esse nome de dor de cabeça. Então, no terreno, a chave na mão, a Fernando Construções é a melhor solução. São grandes parceiros do nosso ecossistema, membros do nosso clube de negócios. Para você que é empreendedor, né, cara, quer construir, não quer ter dor de cabeça, procura o Fernando e foca naquilo que você sabe fazer. É isso aí. Ponsone, espaços que conectam. Ponsone está há 34 anos em Blumenau e Rio do Sul. Entendem do que fazem, né? A Ponsone tem como foco proporcionar conforto e ergonomia para os seus clientes, produtos de alta qualidade, cadeiras, mesas, móveis modulares, o que você precisar aí para deixar o seu escritório mais bonito, mais moderno, né? Uma reforma, vai lá na Ponsone que com certeza você vai encontrar o time lá que vai super atender você. Mandar um abraço para o Rodrigão também, nosso parceiro aí, um dos sócios da Ponsone. Obrigado pela parceria de sempre. Valeu.
Escala e imersão de negócio. O empresário tá aí meio travado, não sabe bem o que fazer, quer se organizar, ou eventualmente já tá bem, tá ganhando dinheiro, tá faturando, mas, cara, o processo exige muito de ti, não tem tempo para respirar, tá imerso na empresa, não tem um negócio autogerenciável. Talvez você esteja precisando se conectar com mais empresários, aprender um pouco mais, e é para isso que existe a escala e imersão de negócio. São 2 dias onde a gente fica imerso, tratando sobre temas como cultura, liderança, planejamento estratégico, marketing, vendas, inteligência artificial, enfim, vários assuntos que a gente traz à tona. São 24 horas pensando o seu próprio negócio, né? 12 horas por dia, conectado a empresários que fazem a diferença. Além disso, claro, é porta de entrada aí para o nosso clube de negócio, onde a gente reúne empresários aqui em Blumenau e região. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais da escala, entre em contato com a nossa assistente virtual aí, ela vai lhe passar as datas do ano calendário. Vai ser uma alegria ter você conectado ao nosso ecossistema. Boa, João, os apoiadores. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan, todos os dias divulgando os nossos episódios. Conecte a assessoria imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, e restaurante Danana do Banner para o Mundo, melhor ambiente para networking empresarial na hora do almoço. Esses são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JPTaumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Estamos aí com o Jonas. E a gente está com o Jonas Yenzi, ele que é da Eleven Desenvolvimento Pessoal, falando um pouquinho aí sobre também os treinamentos, imersões, as palestras e tudo que ele oferece também. E claro, falando dos conceitos e a importância, né? Jonas, tu falou ali que em determinado momento da tua carreira tu pivotou, né? Saiu do regime seletista e decidiu empreender, né, cara? E, cara, o empreendedorismo, ele é tipo uma máquina de transformação mesmo, né? A gente nunca se torna a mesma pessoa depois do processo de empreender, né? Seja ganhando, seja dando certo, seja quebrando, a gente aprende e a mentalidade muda, né? Então, seguindo esse pensamento, né? O que você acha que mudou no Jonas, que era o seletista, né, assim, os pontos principais que mudaram do Jonas seletistas para o Jonas empreendedor, assim, quais foram os pontos que tu acha que melhorou, etc e tal? Ainda trazendo ali em relação à tua pergunta anterior, que mudou, né? Crença. Principalmente crença, mudou muita... Acho que vem mudando, eu posso dizer, né? Porque eu não entendo que é uma jornada que tem um stop, mas é uma jornada contínua. Então, o lance, que eu não sei me vender, era uma crença que eu tinha. Eu fazia, mas eu esperava as pessoas, digamos, me aprovarem. Então, isso já vem lá da infância, né? Um ponto que, por exemplo, um pai presente, só que ausente na questão de validação, de comunicação, de amor comunicado. Então, isso começa a trazer muita... Como é que eu vou dizer? Acho que tá. Pausa lá, Leon. Beleza. Então, uma coisa que trouxe muita diferença para minha vida é entender sobre crenças também. Porque eu saí de uma pessoa de CLT que não sabia me vender, para depois ir para outras empresas e ter que aprender a me vender, né, o meu trabalho, minha mentoria, um treinamento e tal, né? Então, a mudança de crença para mim foi fundamental, né, nesse processo. Eu imagino que para a grande maioria das pessoas, né, esse seja um fator, assim, né? Porque até o Felipe falava sobre algo que está escrito no quadro, não sei se depois o alemão consegue mostrar lá, o nosso diretor, mas né, o que eu sei, aí o que eu sei que eu não sei, né, e o que eu não sei que eu não sei, né, e aí tem os graus assim, né, e eu acho que quando a gente adquire a consciência, né, de que tem um monte de coisa que a gente não sabe, demais. Que aí vem o ato de humildade que o Felipe falou, né, que o empresário brasileiro, ele tem uma característica de ser arrogante, né, e não arrogante num sentido necessariamente pejorativo, né? Porque ele arroga para si arrogante no sentido de arrogar, né? Então ele arroga para si várias responsabilidades, justamente porque aqui empreender é mais difícil do que o normal, né? A gente tem que lidar com uma série de regulamentações, culturas e pessoas, enfim, dificuldades, taxas, por aí vai, impostos e tudo mais. E aí, na hora que alguém vem questionar o método que ele está evoluindo, sendo que ele cresceu num ambiente tão inóspito, ele vai dizer, não, peraí, velho, quem és tu para dizer que eu, né? Fazer do meu jeito, né? Exatamente.
eu dei E por um lado ele tem certa razão, digamos assim, porque de fato, cara, tem pessoas assim que eu olho que o cara diz, não, isso tem que ser arrogante mesmo, conseguir crescer do jeito que cresceu e tal. Agora não quer dizer que ele não deva também assumir essa humildade e reconhecer tudo que não sabe, né? Então, no fim, esse fator crença talvez seja realmente o maior calcanhar de Aquiles da grande maioria das pessoas, né, cara, que Sim. se limita, né? Às vezes eu chego dentro de uma empresa e vou ofertar uma palestra para o seu time, para a liderança, um workshop, etc. E às vezes ele chega e fala assim, não, mas eu tenho 20 anos de empresa, eu dei certo até agora. Eu falo assim, não, claro, né, existe um mérito, só que às vezes deu certo a que preço? Tira férias, fica com a família, cuida dos filhos, né? Exatamente. Então, E o dar certo é muito relativo, é né? bem Tu há de relativo. convir comigo? Porque, tipo assim, ó, geralmente a gente sabe quando erra. Quando erra, a gente sabe, Uhum. porque já gera um problema, gera uma perda, né? Uhum. Agora, quando a gente acerta, a gente não tem como saber, porque quem disse que a outra opção não ia ser melhor? Uhum. A gente não chegou a testar a outra opção para saber se o Uhum. resultado seria melhor através da outra Uhum. opção. Então, o acerto ele é muito relativo, né? Eu Uhum. empreendi até com 7, 8 anos, achando que tava tudo certo. E, cara, foi uma evolução de 7 anos em 3, com conhecimento e aplicando aquilo que Uhum. eu abri, né, para poder receber o conhecimento. E, cara, mudou muito, 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 diferença demais. Desenvolvimento de time, de liderança, né? Tu enxerga isso Enfim, também, Cara, né? eu posso dizer com tranquilidade, eu evoluí em 3, 4 anos, o que eu não evoluí 16 estando no lugar errado. E às vezes você tá ali tão imerso, às vezes, cara, você não sabe que tá errando ou não sabe que tá trazendo algo que poderia ser feito de uma forma mais fácil. Ou às vezes quando eu percebo que eu erro, às vezes já é um pouco tarde. Uhum. Eu tenho um amigo, ele é empresário, que ele, cara, simplesmente escureceu a vista dele. O médico falou: se você não der agora uma pausa, começar a olhar mais para tua saúde, para tua alimentação, cara, vai dar ruim lá na frente. Então, às vezes é um ritmo tão louco assim que o empresário tem, de uma forma ampla, né? Que às vezes eles acabam esquecendo alguns pontos que podem fazer a diferença lá na frente, né? O se cuidar, né? O lance de cuidar do CPF, né? Uhum. Exatamente. E eu vou dizer que isso aí é a regra, né, cara? Não é a exceção, né? É regra, É. mas nem todos fazem, cara. A gente vê muito assim. Não, eu quero dizer que a regra é o empresário que não cuida do corpo, é o empresário que Aham, não cuida da mente. justamente. Infelizmente, né? Aham. Nem tô dizendo que não tô dizendo que é o melhor, mas é a realidade. Tipo, é nítido quando tu vê, principalmente o empresário na rampagem, quando ele tá no ápice do crescimento dele ali, né? Não no ápice do crescimento, perdão, mas talvez no ápice da energia para o crescimento, né? Uhum. Nesse momento o cara foca em tudo, dá o win e ele geralmente acaba esquecendo do próprio corpo, da própria saúde, né? Infelizmente isso é uma questão que eu vejo bem rotineira, pelo menos ao nosso redor, de pessoas que a gente conhece, assim. Uhum. Às vezes até empresários bem-sucedidos, né, cara? A gente já entrevistou aqui, por exemplo, cara com faturamento de bilhão aí, que fora do episódio falou, cara, meu, eu tô ferrado com saúde, que não sei o que e tal. Por quê? Porque ele tá focado nos negócios, né, cara? Normalmente, o empresário que vem até mim, ele está em busca de mais resultado. Mal sabe ele que, às vezes, o resultado da empresa dele ou dos negócios que ele tem começam a melhorar na hora que ele olha para espiritualidade, olha para saúde, Roda olha da para vida. família, roda da vida. Então, é bem mais amplo, né? Eu tô olhando para minha saúde. Cara, vai respingar nas outras áreas, sabe? Então, automaticamente, quando a gente olha para 11 áreas da vida num processo. Às vezes o start que eu preciso dar não são as 11, né, de cara assim. Eu preciso dar start em 2, 3 áreas e todas as outras áreas começam a subir junto. Sim. Então, Ô, Jonas, vamos lá. Cara, qual que é a principal diferença do líder que desenvolve pro líder que faz executar a tarefa? Porque normalmente eu converso com muitas pessoas e líderes que, cara, o cara tem que executar uma tarefa. Ele é pago pra isso, né? Uhum. Tem muita gente com essa mentalidade, sabe? Qual que é a diferença desse líder, né? Que, cara, realmente ele traz a pessoa pra perto e ao mesmo tempo a pessoa executa aquela tarefa, Uhum. daquele que tem o pensamento pra executar. Tem que ser o executor e ponto. Aqui daria 1 hora de podcast, né? Se deixar só essa pergunta. Bem legal esse questionamento. O que eu vi muito acontecer na minha jornada, tá? É aquela pessoa que é muito boa tecnicamente e o dono da empresa ou o gestor vai lá e promove
aquela pessoa para uma liderança? Uhum. Aí eu pergunto, o que essa pessoa sabe sobre pessoas? Uhum. Porque quando você está na liderança, o técnico ele faz parte? Sim, ele faz parte. Mas você precisa entender de pessoas porque é outro jogo agora. Então, das experiências que eu tive, que quando eu fui mal liderado, eu percebia que era aquela pessoa que era excelente tecnicamente, que foi promovido para uma liderança, né? Só que não entendia de pessoas. Eu cheguei um dia para um líder meu, falei assim, num feedback ali, ó, Jonas, isso aqui tá bom, esse aqui tá bom, tal. E foi um feedback bem positivo. E eu cheguei para ele, tá, cara, fala para mim, o que eu preciso para chegar no próximo nível? E ele olhou assim para mim e falou assim, Jonas, eu não sei. Cara, ele tem que saber qual que é o próximo passo, qual que é o plano de desenvolvimento individual do colaborador, o que o colaborador quer hoje e onde que ele quer alcançar, e se a empresa tem estrutura para conseguir ajudar esse colaborador a crescer, né? Porque, cara, a gente está ali para realizar nossos sonhos. Ou eu tenho uma empresa que eu ajudo as pessoas a realizar os sonhos dela, né? Assim como eu ajudo os meus, porque senão não faz sentido. As pessoas querem realizar os seus objetivos dentro da empresa. Então, o meu papel como líder é ajudar esses colaboradores a realizarem os seus sonhos. É a minha visão. Então, eu percebo que o líder que não consegue dar tração no time dele pode olhar que ele não está ainda muito focado em pessoas, não entende muito bem ainda de pessoas, de comportamento, de crença, de motivação, ou não tem as ferramentas necessárias, um plano de desenvolvimento individual, por exemplo. Então, tem algumas coisas ali, ele precisa de ferramentas. Quando a gente olha para a parte de desenvolvimento humano, cara, eu tenho algumas formações em várias áreas diferentes. Porque, cara, é minha caixa de ferramenta. Você vem, eu vou fazer um atendimento para você. Não, Jans, meu problema é esse. Ok, eu vou abrir minha caixa de ferramenta aqui e vou usar a ferramenta certa para você. Eu não posso ser um cara, não, eu só tenho um alicate aqui para operar agora ou fazer um tratamento no seu dente. Não funciona. Eu preciso ter várias ferramentas. Então, para mim, o que difere hoje o líder que ele consegue performar, que ele consegue trazer um resultado do seu time, é aquele líder que se preocupa em ter as melhores ferramentas, em se desenvolver como pessoa para poder desenvolver pessoas. Por exemplo, uma ferramenta, Jonas. Uma ferramenta de teste, de repente, a gente fala muito do DISC aqui, mas eu conheço uma ali que é uma Studemit ou Studtreina, né? Tem uma ferramenta que é bem legal, né? Esse tipo de ferramenta que você fala, né? Tem vários no várias, mercado, né? não vou recordar o Mas nome fala agora. uma ferramenta legal que um líder poderia usar para resolver, por exemplo, essa questão de eu treino ou demito. Show. Ou dou feedback para ver se melhora. Show. Qual que é o melhor momento, né? Nós temos ferramentas ali, né? Voltadas para a questão assim, o cara performa bem tecnicamente e ele performa bem emocionalmente. Então, são dois eixos que a gente olha. Às vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não é bom emocionalmente. Então, as emoções destroem ele, o resultado dele, e acabam destruindo também o clima organizacional, acaba prejudicando ali. E às vezes o cara é muito bom emocionalmente, ele é animado, ele vai, só que ele não tem ainda a técnica necessária para performar. Então, nós temos ferramentas ali que a gente olha quanto que colaborador X, por exemplo, ou eu como líder, estou bem tecnicamente. Ok, tenho uma nota 7. Que nota me daria hoje nas minhas emoções? Porque você pode chegar assim, Felipe, e falar assim, Jonas, eu trabalho minhas emoções. O que acontece a partir daí? Cara, a pancada vai continuar vindo. Só que o lance é, como que você lida com a pancada que vem? Então, às vezes, nossa, o cara me deixou na mão aqui, véspera de feriado, dentro da empresa, vou ter que trabalhar, vou ter que chamar não sei quem para trabalhar, tô ferrado aqui. E eu destruo o clima organizacional da empresa por causa de um cara. É um ponto. Agora, cara, se eu tenho inteligência emocional, maturidade emocional para olhar, não, a pessoa teve um problema, ok. Ela não vai estar aqui, não vai conseguir me ajudar. Às vezes, né, dá aquela sensação ruim na hora, mas, cara, eu preciso sacudir aqui. Às vezes vai desabafar até com o próprio funcionário do lado, né? Pô, me deixou na mão. E eu sempre falo que, cara, a empresa é um corpo, né, cara? Tu tem que tomar muito cuidado nas decisões. A gente até comenta algumas vezes também, tipo, tu vai resolver uma situação. Cara, não resolve essa situação na hora, deixa para resolver mais no final do dia. Se for uma situação mais grave, deixa para resolver numa sexta-feira, para ter um tempo de reflexão, né?
Então hoje os empresários normalmente ficam resolvendo as coisas na hora, né? Uhum. Os BOs na hora. Claro que tem coisas importantes que precisam ser resolvidas, mas de forma estratégica, né? Sim. Para não... Agora, se você vê que vai perder a linha ali com o colaborador, com o gestor ou na frente de outras pessoas, ok, Felipe, cara, eu preciso de 5 minutos aqui. Preciso Cara, refletir. sai, vai no banheiro, vai tomar uma água, fala, vai resolver outra coisa, depois, quando você tiver mais equilibrado, você volta ali. E às vezes até o problema, a gente fala, né? O problema às vezes já tá resolvido, né? Cara, a maioria dos problemas, assim, não vou generalizar, mas eu já percebi que boa parte dos problemas se autorresolvem, né? Isso aí é uma coisa que, óbvio, né? Não estou falando de problemas estratégicos, eu falo de dia a dia operacional da companhia, né? Se os processos estão claros, velho, as pequenas picuinhas, os pequenos problemas, às vezes é melhor que não chegue no decisor e se resolve ao longo da jornada, sabe? Uhum. Porque às vezes eu já percebi também muito gestor que se preocupa com os detalhes, cara, e que acaba mais atrapalhando o time do que ajudando, assim. Vou dar um exemplo concreto, assim. Uma vez eu vi um gestor, um diretor, indo lá reclamar com a faxineira por causa de algum uso equivocado da lixeira, né? Tipo, ela gerou um estresse na faxineira, sabe? Gerou todo um estresse com o líder da faxineira, criou uma série de problemas. E, cara, no fim, aquele problema com a lixeira ia se resolver. O decisor não precisava ter ido lá criar um caso, entendeu? Exato. É isso que eu quero trazer, assim. Às vezes a gente tá, quer queira, quer não, quando tu tá numa posição de decisor estratégico, cara, não que tu não possa descer pro operacional e pontuar, ponderar ou falar com o liderado eu acho que é uma obrigação tua também, né? O Flávio Augusto fala muito sobre de que a gente não tem que largar o operacional, né? O operacional faz parte da vida do estratégico, né? Tu tem que estar ali nessa relação. Agora, tu pegar no pé num ponto específico, isso pode acabar gerando um problema maior do que a solução que tu vai Com trazer, né? certeza. É você estar no operacional de forma estratégica, né? Isso É aí. diferente, né? E outro ponto ali para concluir, Felipe, qual que é o nível cognitivo daquele colaborador, vamos dizer assim? Porque tem o cara que está iniciando, tem o júnior, tem o pleno e tem o sênior. Às vezes eu estou exigindo alguma coisa ou trazendo algo muito complexo para quem não tem ainda desenvolvido um nível cognitivo de olhar para várias coisas e entender exatamente o que é para fazer. Um resolvedor de problemas mais complexos, por exemplo. Então, às vezes, cara, o iniciante, você vai ter que falar, olha, eu quero que você chegue todo dia na empresa, coloque esse copo daqui e coloque na outra mesa. A ordem que você vai dar para ele, o direcionamento, é mais simples, porque ele precisa que seja simples. Agora, se eu começar, não, olha, você precisa colocar aquele copo ali, você precisa encher de água, porque a gente tem aqui, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí daqui a pouco ele chega pro lado, o que é para fazer mesmo? Entende? Então, o gestor ele também precisa entender, né? Qual que é o nível de cada colaborador que ele tem ali e trazer sua comunicação nivelado com aquilo que ele pode entender. Porque às vezes normalmente acontece, né? Tu contrata, cara, tu precisa entender. Primeiro, né, a gente sempre fala também de comportamento e habilidade, né? Então, a maioria dos empresários aí, cara, eu até tô passando por um momento aí, já trazendo um caso meu, que essa época do ano é muito difícil. A gente sempre consegue contratar, sempre tem cartas na manga, né? A gente sempre tá fazendo entrevista. Mas, cara, o pior mês pra contratação é depois de metade do ano, cara. É o pior tempo que tem. E a gente sempre tem isso em mente. Cara, não vou contratar no desespero. A gente vai avaliando, vendo perfil, né? Mas a maioria dos empresários contrata no desespero, né? Contrata, entra aí, né? E aí o que acontece, cara, com esse tipo de gestor, esse tipo de líder, que contrata e coloca sem, precisa fazer aquela tarefa. Coloca a pessoa porque aquela tarefa é uma tarefa simples. Cara, eu acho um ponto bem interessante que você falou. Se você já sabe que essa época agora é um pouco mais difícil de contratar, e eu trago isso também para as pessoas que eu atendo, não fecha o teu processo seletivo, deixa ele aberto. Você tem um ponto privilegiado, Felipe, porque hoje a Arte Pro, cara, ela é referência, né, no que faz. Eu acredito que todo mundo que trabalha nessa área gostaria de vir trabalhar na Arte Pro. Então, contratei uma pessoa, desenvolvi ela aqui. Eu não preciso fechar o processo seletivo, eu posso deixar captando currículos. Certo. Então, às vezes, na hora que eu vou precisar trazer um colaborador novo, eu já tenho aqui um banco de pessoas que se candidataram ali há 15 dias, 30 dias atrás ali, e, né, pela posição privilegiada que você tem, quer vir trabalhar aqui na Arte Pro, quer vir fazer um processo seletivo e tal, a gente tá com vaga aberta. Então, isso é uma forma de se preparar para esse ponto agora de ter as melhores pessoas demanda, aí, né? Sim, as pessoas, Cara, exatamente. Isso aí.
João, A quer fazer uma gente pergunta? mantém essa questão de manter o processo seletivo aqui na nossa região é bem comum. A gente vê as empresas estão sempre contratando, principalmente as grandes Uhum. companhias, né? Porque a gente tem uma dificuldade de contratação de mão de obra mesmo, né? Uhum. Isso é uma realidade, digamos Sim. assim. Então, digamos que é uma estratégia bem válida mesmo, né? A gente percebe que é uma recorrência no mercado o uso disso até para ter um banco de talentos ali para se precisar, né? Eu vou só. Agora, Pode falar, pode falar? Eu queria só falar, pontuar, quando tu falou de que a gente é uma empresa privilegiada, Uhum. e chama. Só que, cara, a gente tem tem um probleminha, eu não sei se é um problema, mas isso transparece a falta de profissionalismo e a vontade das pessoas querendo trabalhar, porque todos eles que conhecem a gente têm vontade de trabalhar, mas não vêm por medo de trabalhar aqui e sair da empresa, porque a gente é exigente demais. Exigente no sentido de, cara, a gente treina, o cara tem que sair da zona de conforto. Uhum. E isso a gente escuta muito falar. Ah, a gente não vai, eu não vou, pô, até queria sair daqui, mas eu não, cara, muita gente boa, tá? Mas eu não vou porque tem medo de a gente ser exigente demais e tirar ela no caminho do desenvolvimento, sabe? Uhum. Então, mas é aquela questão que a gente avalia, né? A gente coloca a pessoa no lugar certo, no lugar que ela está feliz, Uhum. no lugar que ela tem uma habilidade natural, a gente faz feedback e tal, e isso acaba tirando a pessoa da zona de conforto. Então tem gente, cara, eu tenho pessoas aqui dentro que, cara, tá tudo bem, são pessoas com boa índole, né, cara, tem lealdade, mas não querem ir pra frente, não tem planos, não tem vontade, né? Mas são pessoas que entregam, né? Só que são as pessoas medianas, né? Uhum. Então daqui a pouco a gente falar disso, né? Também é legal. Então o cara mediano, ele é muito perigoso ele tá, né, no teu negócio, né? Porque, cara, primeiro que ele tá ocupando um lugar que poderia às vezes estar colocando uma outra pessoa, mas, cara, ele pode ser substituído a qualquer momento, né? Ele é uma pessoa que é substituível, né? Então, não Justamente. complementa a vaga, né? Ele tá sempre ali só cumprindo o papel mínimo, né? É o lance que a cultura que eu sei que você traz aqui, né, da empresa, é uma cultura de crescimento, uma cultura de desenvolvimento. E automaticamente quem não está alinhado a essa cultura acaba, de alguma forma, saindo, né? Ou é Uhum. saído ou sai sozinho, né? Sim. E aí, de novo, qual a comunicação que você está trazendo para essa pessoa? Ah, Jonas, eu quero uma pessoa, não precisa de experiência, Uhum. mas o que ela precisa ter hoje para vir trabalhar aqui, por exemplo? Cara, preciso de uma pessoa aqui que ela tenha a vontade de crescer, de se Se desenvolver. se desenvolver, né? Às vezes é uma pessoa que veio de uma realidade talvez que nem acredite mais, né, em si, ou acredite que pode chegar em outros patamares. Então, é a comunicação. Na hora que você traz, olha, cara, eu preciso de alguém com força de vontade aqui para aprender, para se desenvolver. Você é essa pessoa? Sim. Então, vem para dentro. Uhum. Então, de novo, né? O que eu estou trazendo, aproveitando ali todo o processo seletivo para fazer boas perguntas, né? Uhum. Eu gosto de falar para os meus clientes, cara, seja perito em fazer boas perguntas, cara. Isso resolve muita coisa. Resolve casamento, resolve amizade, resolve sociedade, resolve verdade. clima organizacional. Faça boas perguntas. Uhum. O que eu ia colocar antes, essa tua fala é muito interessante, e eu até estava lendo um negócio ali que corrobora com isso, porque assim, a galera fala que tudo vai se resolver com a inteligência artificial, né? Aí eu li aqui, eu vou até compartilhar porque tem a ver, né? O professor Olavo diria, né? Um aluno dele escreveu, né? A inteligência artificial não vai ajudar enquanto você tiver a sua burrice natural, meu filho. Ou seja, enquanto você não souber fazer as perguntas certas, né? Uhum. Então, saber fazer as perguntas, talvez essa seja, assim, modéstia à parte agora, talvez uma das minhas maiores qualidades seja saber fazer as perguntas certas, né? Na vida, na história, né? Talvez pela minha base filosófica e tal. Não que eu seja o melhor nisso, mas nas minhas qualidades uma das melhores saber fazer as perguntas certas, né? Agora, o que eu ia falar antes, né, sobre a questão da contratação, a gente fala também sobre a retenção, né? Sobre como manter, né, esses talentos, né? Tendo em vista que, e eu imagino que a tua experiência atendendo vários tipos de gestores e tal pode ter algo a agregar aqui para nós. Hoje, dentro das companhias, assim, a gente concorre muitas vezes até com o mundo, né, na retenção dos talentos que a gente tem, né? No mundo da tecnologia, por exemplo, é super rotineiro. A gente vê pessoas que moram aqui, vivem aqui e trabalham para fora do Brasil, né? Uhum. Ou até mesmo não necessariamente ligado a desenvolvimento, no caso programação e tal, mas atendimento,
consultoria e tal, o cara acaba trabalhando para empresas de fora, de outros estados, via home office, por exemplo. Isso hoje em dia existe, né? Uhum. Então, cada vez mais está se tornando difícil essa retenção, né? De tu manter os talentos dentro da companhia, né? Quais histórias tu já ouviu falar sobre isso e quais são os principais, né, tópicos ou pontos que tu já trabalhou com empresários para desenvolver essa área? Olha, cara, eu acredito que um ponto muito importante para essa parte de retenção é o que acontece dentro da empresa, principalmente quando você não está lá, né? De novo, né? Questão de cultura. Qual que é o comportamento médio dentro da empresa? Como que essa pessoa se sente na empresa? Às vezes você vai lá, faz um baita de um processo seletivo, né? Não, porque a empresa é isso, tem nome, tem bons benefícios, e a pessoa não quer ficar aqui dentro, por quê? Porque o clima é ruim. O clima às vezes é tóxico, tal pessoa fica de picuinha ou fica, né, querendo puxar o tapete, etc. Então, o que eu diria, né, cuide muito bem do seu clima organizacional, né? Isso começa ali, tendo as pessoas certas. Às vezes tem uma pessoa ali que ela não está performando bem, o líder às vezes não faz ali um feedback, não dá uma correção, que o problema não é fazer feedback, né? O problema é o que acontece após o feedback, né? Então, às vezes tem colaborador que, cara, teve 10 feedbacks, mas cada feedback que você deu para ele, ele evoluiu. Cara, top. Agora tem colaborador que você vai lá, faz 3, 4, 5 feedbacks, cara, tá na mesma. Então é o cara errado para dentro da tua empresa. O cara não tá se desenvolvendo apesar de várias conversas, várias tentativas, né? Agora tem que metrificar esses feedbacks, né? Porque às vezes esses feedbacks acontecem no corredor e a gente não registra, velho. Essa é a Acontece. estratégia, né? Acontece. É E o que aí, eu comentei, né? Que a maioria fica resolvendo durante o dia os negócios e às vezes não resolve realmente, né? Numa conversa, num feedback, num plano de ação, num acompanhamento, né? outra coisa que eu percebo é que muitas vezes nem o colaborador sabe e nem o gestor entende como que cada um está dentro da empresa. Então, a gente teve um caso dentro da nossa empresa de treinamentos ali, que o colaborador achava que ele estava assim, animal, assim, estava voando. E a gente conversando sobre, cara, a gente vai manter ou vai demitir, porque não está dando certo. Então, olha a visão da empresa e olha a visão do colaborador que ele tinha de si mesmo. Chegamos, a gente parou para conversar e, né, de novo, boas perguntas, né? Falei assim, cara, como é que você enxerga a tua jornada aqui dentro da empresa? Não, eu enxergo isso. E falei, e a gente trouxe, olha, fulano, eu quero te trazer uma visão madura aqui do que realmente a gente percebe aqui da tua performance. O cara ficou sem saber o que falar, porque ele realmente achava uma coisa e estava acontecendo outra. Então, quando eu tenho essa comunicação alinhada, fica muito mais fácil eu chegar para o colaborador no feedback formal, não só de corredor, e perguntar para ele, cara, o que você está achando aqui dentro da empresa? Como que você acredita que está a tua performance? E às vezes ele vai estar alinhado com vocês, olha, tem algumas coisas que eu estou bom, algumas coisas que não, e aí você vai e complementa e dá o direcionamento necessário para que ele possa performar melhor. Porque às vezes tem, de novo, perfis comportamentais que não vão chegar e falar assim, olha, Felipe, fala aí para mim, cara, eu quero crescer, o que você acha que eu preciso desenvolver aqui dentro da empresa? Às vezes não acontece isso. Não. Então, Quase sempre nunca. quase sempre nunca. E eu posso chegar, Felipe, fala para mim, como é que você está dentro da empresa aqui hoje, como é que você se percebe? Aí vem a responsabilidade da liderança. Aí vem a responsabilidade, exatamente. Então, essa conexão da comunicação ali entre o colaborador e entre o seu líder direto, ela precisa acontecer o tempo todo. Senão, imagina, né? Muitas vezes eu não consigo atender minha própria expectativa, quanto mais atender a expectativa do outro. Então, cara, precisa ter muita comunicação, muita conversa ali. Exato. Ô, Jonas, a crença, cara, vamos lá. Tem empresários que não querem contratar um desenvolvimento pessoal para fortalecer o CPF do seu colaborador. Por que motivo, cara? Quais são as crenças do empresário que não quer desenvolver o time dele? Às vezes ele nem percebe que precisa. A gente fala muito que eu vou lá, invisto em marketing, invisto numa fachada, invisto numa empresa bonita, e na hora de investir no colaborador, que é a ponta da lança da tua empresa, na área comercial, números, qualidade, etc., o empreendedor, ele às vezes esquece de investir naquilo ali. Acho que vai, sei lá, aprender por osmose.
Então, eu vejo muitas empresas ainda que às vezes vem o gestor, vem o líder se desenvolver e acaba não desenvolvendo aquelas pessoas mais de base. Então, às vezes eu fico o tempo todo ali buscando um novo talento fora da empresa, mas eu também não paro para desenvolver quem está dentro, quem está comigo, né? E, sinceramente, às vezes eu me pergunto, cara, por que que as pessoas não buscam desenvolver mais os seus próprios colaboradores dentro da empresa? Eu fiz um trabalho recentemente agora numa empresa de Itajaí, um alinhamento, a gente mapeou todo mundo, né, perfil comportamental de todos eles. Ah, Jonas, eu preciso contratar fazendo já o alinhamento de perfil comportamental? O ideal é que sim. Ah, e o pessoal que está dentro? Faz agora. Se você não fez antes, faz agora para entender quais são as peças que estão ali dentro. Às vezes você tem alguém ali na área comercial que está ali batendo cabeça, não está performando, que poderia estar em uma outra área, numa área financeira, por exemplo, que é um perfil adequado, voltado para números, sistemático, né, criterioso ali. Então eu posso fazer um remanejamento interno em relação a isso. Então tudo isso é proporcionado porque o gestor vai lá e investe no seu time, investe nas pessoas. Eu consigo entender o que está acontecendo. Às vezes, eu faço atendimento individual para os teus colaboradores, eles vão falar coisas para mim que eles não falam para você. E aí, no final, eu trago, né, lógico, sem dar nomes, né? Mas eu trago todo um mapeamento de forma geral para o gestor entender, olha, os pontos fortes que todos os teus colaboradores trouxeram são esses, A, B, C, D e tal. Os pontos a desenvolver na visão dos colaboradores são A, B, C, D. Então, ele tem uma visão clara do que está acontecendo dentro da empresa dele. Maravilha. Ok? Cara, Vamos uma ferramenta, né? vamos puxar os patrocinadores, João? Vamos, rapidinho. Arte Pro Comunicação Visual, você já conhece, não custa lembrar. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar agora também com materiais de PDV, expositores. Entre em contato com a Arte Pro aqui na BR-470. Tenho certeza que você vai se surpreender com o que eles têm para entregar para vocês. Boa, João. Sicredi. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional com mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com o que contar. Obrigado, Sicredi, pela parceria. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão, melhor forma de melhor custo-benefício ter sua casa de alto padrão é construindo ela. E com o Fernando isso não precisa ser uma dor de cabeça. Então são mais de 330 projetos entregues, eles têm capacidade de entregar dezenas de imóveis por ano aí. Entre em contato com a Fernando Construções, o terreno a chave na mão, a melhor solução. É isso aí. Ponsone, espaços que conectam, 34 anos, com lojas em Blumenau e Rio do Sul. Então se você quiser aí encontrar uma loja atualizada com produtos de qualidade, mesas, cadeiras, móveis modulares para o seu escritório, vá lá na Ponsone, com certeza você vai ser bem atendido aí pela turma toda, tá bom? Sei, João. Fechou. E a Scala Imersão de Negócios, pessoal, é uma imersão onde você fica 2 dias aí junto conosco falando sobre temas-chave para o seu desenvolvimento empresarial. Além disso, também tem o nosso clube de negócios, onde vocês conectam ao nosso ecossistema. Então vem fazer parte do ecossistema do Empreenda SC, eu tenho certeza que você vai evoluir muito caminhando do nosso lado. É isso aí, João. E os apoiadores? Jovem Pan Blumenau, estamos nas ondas da Pan todos os dias. Conecte assessoria imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina e restaurante Dona Ana. Os nossos apoiadores patrocinadores no empreendesc.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E manda braba aí, Filipão. Pois é, o Jonas não falou, a gente pulou, né? Mas ele não falou um pouco da história dele, resumida, né? Ah, mas foi bom demais já. Foi bom, tem muito conteúdo. Cara, deixa eu te perguntar. Cara, o que tu acha do Empreenda aqui? Pô, 250 episódios gravados, né? Poder contar, compartilhar. Na tua visão, assim, o que a gente tem feito aqui. Manda pra gente. Cara, se eu pudesse resumir em uma palavra, fundamental. Fundamental. A gente vê muitas pessoas, né? Ali, né? Todo tempo no feed, né? Ali arrastando para cima. E as pessoas que vêm buscar um conteúdo, vêm aprender com as histórias dos empreendedores aqui, podem se inspirar. Eu tenho certeza que se o Empreenda tivesse, né, acontecido há alguns bons anos atrás, eu teria não feito vários erros que eu cometi também na minha jornada, né, de empreendedor. Teria, de repente, agido antes, que eu às vezes demorei também ali para fazer uma transição de carreira, depois comecei a entender mais o que estava acontecendo na minha jornada, né? Então eu vejo que é fundamental esse podcast, essas informações
realmente trazer, às vezes, clareza, né? O pessoal às vezes fala muito para mim, cara, quem que é o Jonas, né? Cara, eu sou um buscador, já me chamaram de várias coisas, né? Um acendedor de faísca, um cara que traz uma clareza, uma visão. Eu sempre digo que a minha missão é fazer com que as pessoas saiam de uma conversa comigo melhor do que chegaram, né? E eu tenho certeza que o Empreenda está fazendo isso com os empreendedores também, cara. Legal. Ô Jonas, quero te parabenizar, tu deu uma pincelada na tua história na área bancária e tal, falou rapidamente, né? Mas a gente percebe a tua capacidade como desenvolvedor, né? De pessoas e tal, bacana a gente poder falar sobre esses temas todos que nós falamos aqui, e com certeza tem conteúdo para muito mais episódios aí, então, de fato, agradecer, né? Essa tua experiência empresarial, de essa mudança de mentalidade e tal, né? Isso foi motivada por vários fatores, tenho certeza, e é muito rico, né? A gente percebe que quando o cara tem uma carreira seletista, assim, de longo prazo, e ele pivota para o empreendedorismo, digamos assim, que é diferente daquele cara que começa a empreender na raça, ou daquele cara que já nasce no meio empreendedor, como é o meu caso, por exemplo, eu nasci no meio empreendedor, então não ser empreendedor para mim era diferente, né? Ser seletista para mim era o errado, digamos, né? Então, o cara que ele nasce no meio seletista, segue essa caminhada, essa jornada e pivota para o empreendedorismo, isso tem o seu valor, tem o seu... precisa ser reconhecido, né? Porque é muito confortável ficar ali recebendo a pitch toda semana, né? Todo mês, né? No caso brasileiro, né? Mas a pergunta que eu ia te fazer é assim, imagina que tu pudesse gravar um áudio aí de 30 segundos, 1 minuto, né, para todos os brasileiros aí que querem empreender, né? Imagina que tu pudesse agora pegar o teu celular, mandar um áudio no WhatsApp de todos os brasileiros que estão pensando em empreender, né? Quais seriam os principais conselhos que tu daria? Eu acredito que o empreendedor, a maioria dos empreendedores, por muito tempo deu certo na raça, né? Isso também é crença que a gente estava conversando ali antes. Eu acredito que o empreendedor que ele quer iniciar a sua jornada ou que já está, né, em determinado patamar na sua jornada, que ele se desenvolva, que ele se busque. Essa é a principal mensagem que eu queria dar, porque a partir do momento que eu comecei a me desenvolver como pessoa, como o Jonas, né, em seus diversos papéis, como empreendedor, como filho, como esposo, enfim, né? Como parente, como gestor, como mentor, assumir os papéis, isso requer um desenvolvimento individual. Então, eu acho que para a pessoa que quer se desenvolver hoje nessa parte de desenvolvimento empresarial, ela primeiro precisa se desenvolver, né? Se jogar mesmo em livro, em imersão, em mentoria, em autoconhecimento, seja lá qual for a área. Eu tenho, né, diferentes áreas aí que eu já me joguei para quê, né? Para sempre entender um pouco mais quem é o Jonas, o que eu vim fazer nessa terra, de que forma que eu posso servir o outro, de que forma que eu posso trazer melhores resultados para as pessoas, né? Então é o que o empreendedor quer, ele quer o seu resultado, ele quer o resultado do colaborador, ele quer o resultado do seu cliente, afinal, sem cliente nada existe no empreendedorismo. Então, a partir do momento que o empreendedor ele passa a se conhecer mais, não precisa ser mais na raça, né? Pode ser ali com jeito, com técnica, para que ele possa se desenvolver e desenvolver as pessoas que estão ao seu redor. E eu quero colocar aqui, quanto mais a gente procura conhecimento e treinamento, mais a gente vê que a gente precisa mais, cara. É bem só nessa sei linha, que sabe? nada sei. Só sei que nada sei. Quando a gente chega no ensino clássico, né, e tem acesso a essa mentalidade filosófica, que aí tu começa a enxergar o tanto que tu tem para aprender, né? E com certeza a evolução é sempre uma constante, né? A busca da perfeição é sempre uma constante, né? Tem muito chão. A gente nunca alcança a perfeição, né? Sempre buscando e buscando e buscando. Mas enfim, Jonas, obrigado, cara. Parabéns aí pela tua jornada. Espero que tenha gostado da experiência também. Eu agradeço aí o convite. E tamo junto, cara. Só o começo aí também. Tamo junto. Valeu. Obrigadão. Acho que vai ter mais um episódio do Jonas. Tá com a gente até agora, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Compartilha aí desenvolvimento humano hoje, desenvolvimento pessoal, muito bacana, tudo que a gente trocou de ideias, experiências, muitos insights, com certeza, que pode ser tirados desse bate-papo. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E esse foi mais um Empreendecast para vocês. Turma. Valeu. Até mais.